profeta Naum. Os irmãos podem permanecer sentados. Profeta Naum, capítulo 1. Profeta Naum, capítulo 1, para os irmãos que estão procurando pela Bíblia, é um dos profetas menores, é um livro pequeno, ele está ali perto de Malaquias, então é um livro bem pequeno, mas glorioso. E o versículo de número 7, Naum, capítulo 1, e o versículo 7, que nos diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam, os que confiam nele. Moço, quando eu li essa passagem, foi porque Deus tinha feito uma correção do povo, e o profeta Naum, nos versículos anteriores, ele falou da severidade que tem o nosso Deus, falou da ira de Deus, que ninguém pode parar diante da ira de Deus, falou que os montes, os ouvidos se derretem diante do Senhor. E quando nós falamos num Deus com esse poderio e essa natureza, leva as pessoas a pensar que nós temos um Deus carrasco, faz as pessoas terem medo de Deus, e não um Deus que nós achamos que queremos ser como que nós quisemos que fosse. E dependendo da maneira quando nós falamos da justiça de Deus, às vezes nós levamos as pessoas a pensarem que Deus é um carrasco, que a gente tem muito cuidado com Ele, falar com Ele, senão Ele pode nos fulminar. Mas Deus não é isso. Vocês acham que Deus é isso? Vocês que estão aqui nessa noite, vocês têm medo de Deus? Não. Ninguém tem medo de Deus, e nem precisa ter. Tem que ter o temor de Deus, medo não. E depois que ele apresentou em cima, falando do nosso Deus, aí ele disse: não, o Senhor é bom, é uma fortaleza, Ele conhece os que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que nós precisamos ver. Quando nós não conhecemos uma pessoa, nós fazemos mau juízo daquela pessoa. Tem gente que pensa que eu sou mau porque a minha cara é feia. Mas quantas pessoas dizem: depois que eu conheci, mudei o entendimento. Imagina Deus. Se nós falarmos de um Deus assim, a gente fica com medo de Deus. Não é isso. Então ele disse: olha, o Senhor é bom. Tem que conhecer a Deus, para depois fazer o julgamento e saber o Deus em que nós estamos servindo. Não pode ter aquele conhecimento superficial, porque senão dá para você ter medo. Jesus operou num lugar, quando ele estava, o pessoal: não, retira de nós somos pecadores, vai embora daqui. Ficou com medo, principalmente quando ele amaldiçoou aquela figueira, né? Ele amaldiçoou a figueira. No outro dia passou, olhou, a figueira tinha secado, tudo secou, tudo. Mas Jesus fez isso não com ninguém humano, não com outros seres humanos, não. Ele fez demonstrando na obra da natureza que ele havia criado. E eles ficaram então mais demonizados. Mas nosso Deus não é assim. Então, irmão, nós temos que ele fez 3 coisas aí. Primeiro ele disse, depois de dizer quem era Deus: o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza. Os irmãos se sentem seguros na presença de Deus? Quem conhece sabe que Ele é bom, se sente também a segurança.
Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Então, quando ele estava dando esse conselho, provar a ver que o Senhor é bom, o salmista também disse isso, lá nos Salmos de número 34, versículo de número 8. Olha que coisa maravilhosa, foi que ele disse: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então, irmãos, nós estamos aqui servindo um Deus bom, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui servindo um Pai amoroso. Quando nós falamos na bondade que Deus é bom, pode passar alguns questionamentos na nossa mente. Se Deus é bom, por que o justo sofre? Alguém pode fazer essa pergunta, não é? Assim mesmo? Se Deus é bom, por que Ele castiga? Não pode as pessoas fazer essa pergunta? Se Deus é bom, por que Ele não dá tudo que nós queremos, que nós pedimos? E às vezes as pessoas com esse pensamento começam a duvidar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os irmãos que aqui estão nesta noite, vocês têm tudo que vocês pediram a Deus? Tem? Não tem. Mas vocês continuam confiando que Ele é bom? Louvado seja o nome do Senhor. E por que Ele ainda não deu? É pela sua bondade mesmo, que ao tempo certo Ele vai entregar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor é bom, por que você passa por certas aflições? Passa por certos momentos de dificuldade? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas a Bíblia tem uma resposta para tudo isso. A Bíblia nos responde todos esse qualquer questionamento que nós fizermos a respeito do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vemos Jesus falando da bondade do Pai, da bondade do Deus, o Todo-Poderoso. Chegou um moço, perto de Jesus, e ele disse: bom mestre, o que eu farei para dar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Por que me chamas bom? Há um só que é bom, que é o nosso Pai. Isso Jesus disse para aquele moço. Mais à frente a Bíblia deixa claro, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Quando Felipe pediu para que Jesus mostrasse o Pai, mostra-nos o Pai que nos basta. Ele disse: eu estou tanto tempo convosco e ainda não me conhece? Não conhece? Eu e o meu Pai somos um. Quem me conhece, conhece também a meu Pai que me enviou. Isso quer dizer que Jesus é bom. Jesus é Deus, Jesus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem, por bom que ele seja, às vezes tem momento que ele falha. Às vezes, se nós somos tão bons, o homem é tão bom, que às vezes mesmo ele cria um problema
por ser bom e às vezes não praticar a justiça. Aqui então está uma das perguntas: se Deus é bom, por que eu sou filho dele e estou sofrendo? É Deus provando a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus te preparando para você receber. Deus provou o povo no deserto para eles valorizar o que Deus havia preparado para eles. Mesmo assim, quando eles chegaram lá, não souberam desfrutar da bondade de Deus, vieram a corromper-se. Então o profeta, nesta instrução que ele estava dando, ele estava respondendo uma pergunta do povo, dando um conselho, tranquilizando, dizendo que Deus era bom e eles estavam em sofrimento. Nós vemos Gideão que fez essa pergunta, né? Onde está a promessa? Onde está aquilo que nossos pais contaram? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, saiba que Jesus é bom. No tempo certo, Ele vai conceder tudo conforme a vontade dEle. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. Mal somos nós, vingativo somos nós, que guarda raposa o humano, mas Deus não. Deus é maravilhoso, Jesus é bom. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Glória seja dada ao teu nome. Vocês cantaram aquele hino com muita alegria, o 314, vocês sabem que cantaram esse hino? 314, que hino maravilhoso. Só vamos cantar uma estrofe e eu vou continuar na mensagem. O hino de número 314. Eu acho que é o 314 mesmo, da harpa cristã, que fala da bondade, do amor desse Deus maravilhoso que nós temos. Se não tiver aí no sistema para baixar a água, não tem problema, só dá um sinal que não tem. O hino 314 da nossa harpa cristã, que às vezes eles baixam um e outros não sei como é que está funcionando. Aí está aí. Um Pai bondoso tenho lá no céu. Um Pai bondoso tenho lá no céu. A Ele em breve eu irei, e a meu Pai no céu verei. Eu irei, eu irei ao céu. Eu irei ao céu. Meu Pai me chama, vou andar, pra sua face contemplar. Vocês estão esperando encontrar esse Pai bondoso? Então sirva a Deus com alegria. Deus é bom. Pode voltar lá para a leitura oficial. E ele falando desta maneira, que ele era bom, apesar de tudo que ele havia falado acerca de Deus, ele é bom. Bom não é aquele que não castiga. Bom não é aquele que não corrige, que aceita o mal. Então a humanidade, nós temos que entender isso. Porque às vezes Deus ele fala que Ele corrige as coisas de todo aquele que Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A própria palavra de Deus nos diz que Deus ele faz a ferida às vezes, mas Ele não deixa a ferida aberta, e depois Ele vem e cura. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é para nos ensinar, para nós estarmos com Ele naquele grande dia, esse Pai bondoso que nós temos lá nos céus. Tem um texto que eu leio, sempre eu comento aqui na ceia,
quando nós somos repreendidos pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus corrige, Deus prova, Deus castiga, mas Deus não condena os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vocês podem agora passar por uma correção, podem passar por algum castigo. Qual tipo de castigo? Deus é quem sabe. Apocalipse diz: eu castigo aquele que eu amo. Talvez o castigo que Deus me dá não é o mesmo seu, mas se você estiver passando por algum castigo, glorifica a Deus, que você tenha um Deus bondoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai fazer isso para te abandonar, para te deixar no sofrimento para sempre. É bastante reconhecer que Ele é bondoso. E às vezes as pessoas no momento da prova não entendem, como eles não entendiam quando estavam no cativeiro. Por que eles foram levados ao cativo? É o amor de Deus, é a prova que Deus deu. Por que no cativo eles sofreram? Era o amor de Deus para eles compreenderem e voltar para servir fielmente ao Senhor. Então ele continuou dizendo, pode pôr lá para mim, Naum, capítulo 1, versículo 7. Então aqui ele continuou dizendo, e quando eu li a palavra, vem essa bondade que Deus castiga, Deus prova, Deus corrige. E às vezes a correção de Deus, às vezes tem uns que é bem penosa. Nós às vezes sofremos, às vezes, aquilo que merecemos. Não porque Deus é mau, mas é porque Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tem um versículo na palavra de Deus que o salmista Davi agradeceu a Deus depois que ele foi punido. Ele disse na sua palavra: antes de ele sofrer a correção, ele andava errado, mas ele disse: mas agora eu temo ao Senhor. Nós vemos que ele passou, fez alguns erros, errou como humano, veio a correção de Deus, mas ele não se irou, ele não se revoltou contra Deus. Ele compreendeu que aquilo foi bom para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: ele andava errado, mas agora eu temo ao Senhor. E assim que Deus está fazendo conosco, uma coisa ali, uma coisa aqui, então o que você está passando é para Deus fazer o bem no final. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para abandonar, não é para matar, é para realmente mostrar a bondade dele para conosco. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos compara muito o servo, a igreja, com a família, com o pai. Quantas vezes a Bíblia fala como a mãe é um filho, como o pai é um filho, e fala também quantas vezes como o pai corrige a seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter isso na nossa mente. A correção de Deus não é para matar. Assim como você corrige o seu filho e castiga, não é para matar. Você está fazendo isso para ver o bem dele. Assim é Deus conosco. Então glorificamos a Deus em todas e quaisquer situações. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta, nesse ensino maravilhoso, ele estava dizendo isso. E ele continuou a dizer: é bom uma fortaleza no dia da angústia. Irmãos, é uma situação que às vezes é que nós pensamos é o que Deus está mais distante de nós, é quando estamos angustiados. Parece que Deus retirou-se, parece que Deus abandonou. Não, mas Ele é uma fortaleza também no dia da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que leva uma pessoa a ficar angustiada? É muitas coisas que fazem com que você fique angustiado. É uma decepção, uma ilusão, é uma traição, é algo que veio ao contrário.
que você passou com alguém, então você ficou angustiado com aquilo, com a perda que você teve, com algo que você queria e não aconteceu, te deixou angustiado. Mas neste dia, saiba que Deus é a sua fortaleza. Sabe por que na angústia nós não somos destruídos totalmente? Porque nós estamos com a fortaleza conosco. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vem as angústias, vem esse momento, mas Deus está conosco, nos fortalecendo. O que é uma fortaleza? A fortaleza é um lugar que você se sente seguro. Aonde nós estamos vendo a guerra agora, as pessoas, eles procuram uma fortaleza, procuram um lugar aonde eles se sintam protegidos, mais seguros. Isso falando nos tempos de guerra, eles refugiam para um lugar, procurando um lugar forte, uma fortaleza. Mas a principal fortaleza é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes, há momentos que você tem que fazer isso. Você tem que sair e refugiar nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus que vive eternamente. Eu estava lendo esta passagem e vi a diferença das pessoas que se julgam sábias, das pessoas que se julgam poderosas, inteligentes. Eles confiam naquilo que eles veem aparentemente. Foi o que disse o Salmo: uns confia em carro, outros confia em. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. É isso que Deus requer de nós. Ser essa forte, ir para esse lugar forte, nos braços do Senhor, eu encontro descanso, eu encontro refúgio, eu encontro a minha fortaleza. Vamos ver o que diz aí os Salmos de número 52, o versículo 7. Eis aqui o homem que não pôs o Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância de suas riquezas e fortaleceu na sua maldade. Aqui ele está falando de pessoas que não pôs em Deus como a sua fortaleza. Mas a recomendação nesta noite é nós ter Deus como a nossa fortaleza. Nós não somos fortes sem Deus, mas Ele é aquele que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a diferença. Aquele que fala também lá em Isaías, no capítulo 25 e o versículo 4. Isso é bom, irmãos, para nós confiar em Deus e saber que Deus não está conosco só na bonança, só na alegria. Não, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele disse: porque foste a fortaleza é o que está escrito aí, Ele é a fortaleza quer dizer, daquele que Deus confia, Ele é a fortaleza. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então pode contar com essa fortaleza do nosso Deus Todo-Poderoso, que dele você vai ficar abrigado. Como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Por quê? Porque nós estamos com Deus o Todo-Poderoso. Nós estamos nessa fortaleza, na sombra do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele continuou a dizer nesse versículo: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, fosse a fortaleza do pobre e do necessitado na sua angústia. Irmãos, Deus está conosco.
Deus está com você nesta noite. Haja o que houver, se você está com Ele, Ele está com você, Ele é a sua fortaleza. Ele é bom, a sua misericórdia estende-se de geração a geração. Mas nós confiarmos no Senhor, glórias sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. E Ele continuou a dizer desta maneira, que Ele é o pobre e o necessitado. Às vezes nós não temos um lugar seguro, um lugar forte, como muitos fazem, mas pode confiar, você ora e Deus ali está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o momento, seja a situação que for, confia nesse Deus. É o que falta no mundo ultimamente. Às vezes tem um momento que eles confiam mais naquilo que o homem pode fazer do que ele está vendo, do que Deus pode fazer. Nós vemos Paulo, quando estava levado preso e que teve aquele naufrágio, que eles passaram ali 14 dias sem ver sol, nada, só tempestade. E o anjo do Senhor apareceu a Paulo e dizia: olha, ninguém vai perecer. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo levantou, começou a comer, mandou que eles se alimentassem depois daquela tempestade de quase 14 dias, se eu não estiver enganado, e dizendo: não, o Deus de quem eu sou, o Deus de quem eu sirvo me apareceu e falou que ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. Mas o pessoal que ali estava, todos a tripulação, todos os passageiros, dizia: Deus confiava mais na tripulação do que Paulo estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. E então por isso é que nós às vezes somos levados por esse pensamento. Mas saiba, irmão, que seja qualquer for a situação, se você não tiver a presença de Deus, Ele está com você e não vai perecer nada pelo que você pensa. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles ali confiavam mais do que eles falavam do piloto, por causa da sua habilidade, por causa da sua experiência com conduzir a embarcação, do que aquilo que Deus estava falando, que era Ele a fortaleza. Não é tempo de nós confiarmos cada vez mais no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Se estiver enfermo, acredita no médico, mas confia mais no Deus em quem nós servimos, que Ele que pode dar toda esta solução. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então ele estava dizendo que ele é uma fortaleza, principalmente no dia da angústia. Eu já falei várias vezes, se eu não falei aqui, ou mais de uma vez, não tem problema, Deus me tocou para fazer hoje. Na minha andança como dirigente de igreja, tinha um tempo que as pessoas, na sexta-feira que a gente chamava de conselho, levantavam para pedir perdão. E tinha gente, irmãos e irmãs, que levantavam: pastor, eu quero pedir perdão. Falaram: por quê? Porque essa semana eu passei muita angústia. Eu passei uma semana angustiada. Aí eu passei a aconselhar aqueles que pensavam assim. Eu disse: então você não pecou. Angústia não é pecado. Você ficou angustiado, mas não blasfemou, não pecou. Isso faz parte da natureza humana. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque Deus está com você também no momento da angústia, no momento da adversidade, no momento da tristeza. Então angústia não é pecado. Tem um salmo que nos diz: clamei o Senhor na minha angústia e Ele me ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então ele estava dizendo: olha, Deus é justo, a ira de Deus é dura, o furor de Deus ninguém pode suportar, mas Deus é bom, Deus é fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais que Deus faz? Conhece aquele que nele confia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Não vale a pena confiar nesse Deus. Ainda que as pessoas não creem, como eu citei esse caso que Paulo passou,
Ainda que nos dias que nós estamos vivendo, muitos não creem, mas Deus, se você confia nele, Ele conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode dizer, como o salmista Davi, depois que ele passou a ter aquela experiência real com Deus, depois que ele passou a ter a confiança que Deus estava com ele, aí ele disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, se você está confiando em Deus, jamais Deus vai te decepcionar. Mas para isso nós temos que ter uma confiança mesmo. Não, Deus está comigo. Ainda que para muitos às vezes parece uma loucura. Tem coisa que para as pessoas parece loucura. Mas se você confia que está com Deus, Ele vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus requer de nós: firmeza, confiança, certeza absoluta que Deus está conosco. Não por aquilo que você passa, não pelos momentos que você passa, não, isso faz parte da natureza humana. Todos os servos de Deus passaram tribulação, passaram momentos difíceis. Jesus passou, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus passou angústia, a momento de orar e o seu suor se transformar em gotas de sangue que corria até o chão. Mas ele dizia: Pai, contudo faça-se segundo a tua vontade, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então a palavra para nós nessa noite: não desista desse Deus e saiba quem é este Deus. Deus bondoso, Deus forte, Deus que é fortaleza, e Deus que conhece aquele que nele confia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina eternamente. Pode ter uma multidão, você pode estar cercado por uma multidão. Se você estiver no meio confiando em Deus, Deus sabe que a sua confiança está nele e Ele te dá a vitória. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso inclui também o arrebatamento da igreja. Aqueles que estão confiando no Senhor, não importa aonde ele estiver, se estiver no campo, se está na cama, se está na cidade, se está no campo, louvado seja o nome do Senhor, ou em qualquer lugar que estiver. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, você tem essa confiança, Ele ali te vê e vai te levar para a glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vai te tirar do meio de multidão, não importa onde você esteja, o ambiente que você esteja. Se você estiver ali, mas estiver confiando em Deus, pode ter certeza que os olhos do Senhor estão sobre você. Tudo isso, irmãos, é promessa de Deus, é a palavra de Deus para nós. O Salmo sempre nos dá este conforto maravilhoso, que fala que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, e o que anda no caminho justo, esse servirá. Você pode passar tudo, pode haver o que houver, mas não perde a confiança no Senhor. Pode ter uma derrota aparente. Jesus, quando estava na cruz, Jesus, quando foi preso, quando ele estava na cruz, alguém passava e zombava, confiou em Deus. Agora veja se Deus vai mudar. Não era esse que falou que fazia isso, fazia aquilo. A confiança em Deus é onde está. Às vezes você pode passar por uma aparente derrota e as pessoas falarem: cadê o seu Deus? Mas seja como Jesus, louvado seja o nome do Senhor.
Não perca a sua confiança. Não deixe que o pessimismo de muitos tire a sua confiança em Deus, a sua maneira de servir ao Senhor nosso Deus. Porque a palavra de Deus nos adverte através do apóstolo Pedro, que nos últimos dias apareceriam esses escarnecedores, zombando, dizendo: onde está a promessa da sua vida? Desde que os mundos foram criados, tudo permanece a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas você que tem confiança em Deus, você vai dizer: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu estou na confiança e aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não perca. Deus conhece os que nele confiam. É por isso que a certeza da nossa salvação é a nossa confiança, que nós temos que ter no Senhor nosso Deus. Porque a dúvida, irmãos, é uma coisa terrível. O apóstolo Tiago, ele falou: qual é o resultado daquele que duvida? Qual é o resultado daquele que perde a sua confiança? Ele comparou como a onda do mar: ela vai, ela volta, vai e volta. E assim aquele que perde a confiança no Senhor nosso Deus. Vocês estão prontos, irmãos, a confiar nesse Deus? Haja o que houver. Se fizer assim, tá com certeza, Deus está na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo passa. Tudo aqui é passageiro. O momento de alegria também passa. O momento de tristeza também passa. Para nós recebermos aquela alegria permanente na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando eles vierem arrebatar a sua igreja. Eu creio que nos últimos dias muitos têm perdido essa confiança, muitos têm perdido a certeza que tem um Deus bom, por causa daquilo que passa. A palavra de Deus, irmãos, não nos deixa enganados. Nós sabemos que tudo que está passando, tudo que nós passamos, está na palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, não perca essa confiança no Deus que nós servimos, e não deixe que isso seja abalado. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele disse que não era apenas abalado coisa alguma, era apenas permanecer firme, firmado nessa presente verdade. Então, nesta noite, irmão, vamos ser crentes cada vez mais firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está na bonança, você dá glória a Deus. Se você está passando por algum momento, você diz: Jesus é bom. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Se alguém pergunta, fala: não, Jesus é maravilhoso. Ele é o único que é bom, porque Ele não faz acepção de pessoa. Ele não rejeita aquele que a Ele chega. Então nós temos que ter esta grande confiança nesse Deus ao qual nós estamos servindo. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos orar agora a Deus, pedindo a Deus para que Ele nos dê mais confiança, nos dê mais convicção, nos dê mais certeza daquilo que nós estamos fazendo. Se nós estamos sentindo um pouco abalado, os discípulos pediram a Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo de número 3, Jesus teve um diálogo com os seus discípulos, mandando ali, se o irmão pecasse, até quantas vezes era para perdoar. E Pedro disse que era 7, Jesus: não é só 7, mas era muito mais, 70 vezes 7, pode perdoar. Aí eles foram sinceros, eles não tiveram fé para isso, e disse: Senhor, então acrescenta-nos a fé. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nesta noite,
Nós vamos orar para Deus aumentar esta confiança que nós temos. Senhor, não deixe a minha fé se abalar, não deixe eu vacilar os pensamentos. Eu quero ter essa certeza até o Senhor arrebatar a sua igreja ou me chamar para a sua glória. Ajuda-nos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. As pessoas no passado não foram sinceras. Uma certa vez Jesus estava pregando, alguém enfermo lá da multidão gritou: Senhor, se quiseres, pode me curar. Mas Jesus olhou para aquela pessoa e disse: tudo é possível ao que crer. Mas o que eu acho mais interessante, quando Jesus disse isso, aquela pessoa reconheceu. Sabe o que ele disse? Quem lembra da resposta? Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele reconheceu que ele precisava de uma ajuda naquele momento. Quem sabe nesta noite nós estamos precisando: Senhor, me socorre, me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser mais fiel, eu quero ser mais confiante, porque o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é a fortaleza, e se eu fizer isso, o Senhor conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, Deus muda para conosco, conforme as nossas atitudes muda para com o Senhor nosso Deus. Conforme nós mudamos a nossa atitude para com Deus, é que Ele age na nossa vida, no nosso querer. Então vamos pedir nesta noite, com essa convicção, que nós vamos ser mais fortes do que ontem, amanhã mais forte do que hoje, fazendo essa caminhada até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos reunidos. Deus, sabendo que o Senhor é justiça, a Tua ira é dura, ao Teu furor, Deus, ninguém suporta, mas nós sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza, o Senhor conhece a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Venha nos fortalecer na Tua presença, nos dá graça, nos dá força, acrescentando-nos cada dia a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, para aguardar, meu Deus, nesses últimos dias difíceis, trabalhosos, aguardando, ó Deus, com ansiedade, ó Deus, a Tua volta gloriosa. Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo eu peço sobre todos que aqui se encontram nesta noite, que o Senhor venha fortalecer, ser a fortaleza de cada um, ó Pai querido, que eles assim caminhem firmemente sem errar, para a glória do nome do Senhor, Pai.